mas não imitaram o que eles faziam, né? Exatamente. Então ele deu até autoridade para os fariseus, né? A propósito, isso é uma coisa que a gente fala pouco, né? Mas Jesus, a maior parte das ideias que ele defende eram ideias que os fariseus defendiam também, do ponto de vista teológico, né? Assim, Os fariseus eles eram hipócritas, fala, né? O problema é esse, né? Eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Esse que era o problema. Mas assim, do ponto de vista teológico, né? Eles tinham razão. Ó, pra mim, posso parte falar? das coisas que eles eram zelosos, né? Pra mim, olha, ó, padres e pastores fazem isso hoje. Eles... Tiago, para pra pensar, né, cara? Ó, Quantos cara, padres existem no mundo? Você tá botando todo mundo Não, num eu pacote, tô falando assim, dizendo que não vive, ensina outra coisa, eu tô não é falando, verdade isso. eu não tô generalizando, mas eu tô falando assim, que muitos deles fazem isso hoje. Não, isso aí eu concordo. Igual Judas também traiu Jesus Cristo, Sim. né? É que assim, ó, a minha maior dificuldade nesse debate é que não é assim, é muito doido. Eu fiquei mais do lado do Ariel. É por isso que eu pedi esse debate aqui pro Júnior. Nem o Júnior entendeu na hora que eu falei. Eu fiquei mais ao lado do Ariel no sentido do você falar o que é o sistema religioso. Certo. Eu acho que você teve dificuldade de definir o que é o sistema religioso. É. Porque quando você fala assim, o sistema religioso é a igreja católica, é a igreja protestante, bom, do lado do protestante, que aí o Ariel tá falando pelos católicos. Do lado do protestante, você falou do dízimo, eu mostrei que na minha não tem a interpretação que você trouxe. Aí você foi galgando. Até você chegar num ponto que você falou que a água do batismo, que Jesus batizou, não é literal. Exatamente. Então, Mas sabe por quê? Imagina. até os desigrejados não concordam com você, Olha cara. o tamanho disso aqui. Cara, eu não tô aqui pra buscar apoio. Eu nem sei quem são esses desigrejados que você tá falando. Você entende? O que eu tô aqui é pra trazer um estudo em cima da sã doutrina de Cristo. Então, quando a gente fala de sistema religioso, e é por isso que talvez vocês não entenderam, porque olha o tamanho disso aqui. Se a gente pegasse pra ler isso aqui hoje, a gente não terminava. É muita coisa. A gente veio com temas específicos, dízimo, a salvação, por exemplo, apocalipse, coisas que a gente talvez nem tenha conseguido falou do Apocalipse. falar. Apocalipse Mas é muita coisa. Então, para eu me expressar aqui, te explicar tudo do zero, a gente precisaria de mais de um dia aqui. É por isso que fica confuso, talvez, na mente de vocês, muitas das minhas palavras e talvez na mente da galera que tá assistindo. Eu só não concordei, Thiago. Mas eu quando entendi eu falo muito de bem sistema o que você religioso, disse. Mas não dá pra concordar. Eu entendi muito bem a defesa. Eu perguntei pra você, Jesus, ele se batizou numa água física. Sim. É você? Não, mas ali só foi pra aquele período. Fica muito sem... a exegese que você faz, ela não tem sentido, ela é sem pé e sem cabeça. Exatamente. Jesus, porque ele fala assim, pra João Batista, João Batista, a água aqui é figurada. Não, ele vai lá e é batizado, cara. Nós vimos e nós temos que imitar a Cristo. Mas nós vimos ele dando um exemplo físico. E quando Cristo diz que as minhas palavras são espírito e vida, quando ele acaba de ser expulso de uma sinagoga, a qual ele fala que as pessoas teriam que comer a sua carne, ele estava falando para as pessoas ali cometerem canibalismo? Eu não Não. concordo com isso. Mas Beleza, o que ele falou você é não que concordou. o que ele estava explicando é que o Só poder... um minuto, Ariel. Você não concordou quando eu falei sobre o canibalismo, porque é algo abominável para a nossa sociedade. Mas você concordou na prática física de se entrar na água. Tudo bem. Porque Aí você vai falar Peraí, assim, você tá dizendo que Jesus mas ensinou o ele- canibalismo? Não, Então, agora, então. você acabou caindo numa falácia. Você Então, falou, você tá não, dizendo o que contrário, você aceita que o canibalismo que ele ensinou o não pode, mas contrário. a água... Não, o contrário. Eu tô falando assim, que a água de forma física, o pão da ceia de forma física, vocês concordaram. Agora, quando ele falou sobre comer a carne dele de forma física, vocês não concordaram, porque vocês não concordam com o canibalismo. Vocês entenderam que ele falou de uma forma espiritual. Mas é porque ele mesmo depois pega a última ceia, Exatamente, pega o pão e porque diz, ele isto é o meu explica corpo. e Não, mas aí ele- ele, não. aí ele bota o pão. Não, ali Você acha que o naquele- pão também é quando simbólico? ele foi expulso dessa sinagoga, ele chega para os apóstolos que estavam ali com ele, os discípulos, e fala assim, olha, isso assusta vocês? As minhas palavras... Não, ele fala, vocês também querem me abandonar? Não, ele fala isso. E ele fala, isso escandaliza-vos. Ele usa essas no palavras. sentido de, sim, tá? de escândalo levar o pecado, abandoná-lo. E ele fala, as minhas palavras são espírito e vida. O físico para nada se aproveita. Minhas palavras são espírito e vida. O que ele está Porque dizendo é o os seguinte, que a ensinamentos- água, o pão, ou o próprio corpo de Cristo, por suas propriedades físicas, vamos dizer assim, né? A água, o pão e tudo mais, Sim. que eles não têm poder em si, mas Só é que o que espírito acontece? que vivifica. Mas é aí onde entra Mas o ele que o Israel ordenou que falou. seja feito como sacramento, ou seja, que tem um sinal Porque visível vocês dessa graça. enxergam de forma física. Mas quando você entende o sentido espiritual do pão Por e que do que vinho... Jesus então mandou fazer isso em amor de mim? Ele Todas falou as sobre vezes. partir o pão. Ele não falou o partir de forma física. O pão é a palavra. Não, mas Não, isso, tinha um pão os físico apóstolos ali, entenderam isso, cara. Thiago.
Tinha um pão ali, meu Deus do céu. Exatamente, porque... Não é porque tem Exatamente, um porque- rito ali que não vai expressar uma Thiago, verdade você acha que espiritual. isso é uma deturpação do Sabe por sistema quê? religioso? Não, sabe então por quê? quando foi quando deturpou? Quando foi que Todos deturpou? os ensinamentos de Cristo foram para pessoas que não enxergavam o Espírito. Quando foi que Calma, deturpou? já vou Que te- era, já não vou- era já com vou pão e responder. passou a ser com pão. Só para vocês entenderem, já vou te responder. Todos os ensinamentos de Cristo foram de forma física para ensinar espiritual. E pronto. Tanto é que a samaritana perguntou onde é que se deve adorar fisicamente? Lá no Monte Gerezim ou no Templo em Jerusalém? Em espírito e em verdade. É, mas samaritano é o Não contrário, há né? mais Começa do necessidade. físico e vai pro espiritual. Em João 6, ele começa do espiritual. Quem aceita minhas palavras, eu sou o pão vivo, e depois ele vai pro físico, que é a carne dele. Cara, é o contrário. o pão, a carne, a água, todos os ensinamentos de Cristo e muito mais do que esses foram com exemplos físicos para mostrar O fato de espírito, ter para mostrar um o espiritual. sentido espiritual não quer dizer que o físico não deva ser feito. Tanto que o Pão, Exatamente. sabe o que o pão Ei, significa? Quando foi que deturpou? Fala pra gente Tanto aí. é que você vê em Atos... Ô, Tiago, essa é uma pergunta séria. Os apóstolos, eles faziam a fração do pão. Claro, Eles comiam o pão. não há problema E eles nenhum, batizavam com água. porque eles faziam um ritual da ceia judaica ali. Eles fizeram um ritual da ceia judaica. Os pães asmos são Mas pães eles continuavam sem fermento. depois fazendo com frequência a Tanto é fração que do pão. hoje nem ligam mais pra isso, entendeu? Eles nem seguem a mesma prática hoje. Essa Cada um fale prática, por si, que na minha igreja essa- é pão ázimo, né? essa prática Não, beleza. Não que seja, mas eu concordo que não é essencial. Não. Os ortodoxos usam pão fermentado. Sim, né? sim, sim. Mas Mas você assim, eu queria, concorda que você, eu queria que você dissesse pra o gente quando significado deturpou, do partilhar porque do pão, que é o partilhar da palavra. Qual desses mas uma coisa não significados, exclui a outra. qual desses significados tem maior Os relevância? dois. O espírito ou o físico? dois. Então, se eu não comer o pão físico, eu não sou salvo. Não, não é isso. Você não tá entendendo, Thiago. Você precisa Não, dos não. sacramentos pra Eu ser Jesus, salvo. eu pergunto ele- pros dois. Jesus- se eu não comer vou o te pão responder, físico, eu não vou te serei responder. salvo. Você precisa Eu do vou te- sacramento. Eu vou te Eu responder. preciso comer o pão físico. Você precisa receber os sacramentos. Então, o primeiro é o batismo. A Eucaristia é o que te alimenta e te vai fazendo com que você chegue à plenitude. Que é um né, em batismo de um Cristo. bebê, na sua concepção. Posso responder da Santa Ceia? Thiago, você Ele tem vai que concordar entender. comigo nisso também, né? O quê? O batismo Ele do- vai, Sim. com certeza. O do. O do, Eu já sei. Milagre, geral, o, pega uns que eu não o concordo. do pão ali da Santa Consegui Ceia. algo inédito. Jesus está ensinando não só o ato em si, mas é a reunião dos santos, é a comunhão. Então é um ato que vai explicitar não só algo espiritual, mas algo físico também. Quando você fala assim, é espiritual, você não mostra nenhum texto que fala espiritual, É uma por- interpretação Boa, boa. é particular sua que Pedro fala que não Porque pode isso fazer aqui, interpretação de particular. Israel, isso né? aqui, cara, é um podcast. Eu recomendo, não só pra você, Israel, que citou isso agora, como pro Ariel. Tem um vídeo no meu canal que se chama Decifrando as Escrituras, com Mas mais só de uma vai- Só hora, vai entender a Bíblia se eu escutar seu vídeo? aonde... Não, Tertuliano errou, Não, mas Agostinho por quê? errou, Calvino errou, Ah, cara, Jerônimo Savonarola se errou, você entende que nós... Lutero errou. Ó, você- Tem que você- assistir seu vídeo. se Alguns você- erraram mesmo. Quem daquela época ensinava o Se que você ensinou? se você entende que nós vivemos numa Isso é uma boa grande... pergunta. Ó, se você entende Eu queria nós saber que isso é vivemos- novo. Não, se Eu você escutei hoje. Isso é novidade, você hein? compreende que vivemos em uma grande apostasia. Você compreende que Cristo deixou claro que antes do próprio anticristo viria uma grande apostasia. Então, se você está escutando palavras de uma pessoa que está fora desse sistema religioso, se você está escutando palavras de uma pessoa que está te E trazendo quem pregou isso uma na visão história, diferente... Thiago? Quem pregou isso na história? Por que eu tô falando pra você assistir meu vídeo? Ô, Porque Thiago, ali... é engraçado que a pessoa Calma, que tá fora peraí. do sistema religioso, isso é Calma. que é novidade. Será que não é isso que é apostasia? Calma. Por que eu falei pra você assistir meu É. vídeo? O meu vídeo tá certo? Cara, o meu vídeo tem um estudo detalhado com passagens bíblicas Tudo bem, amparando tudo que eu tô quem- falando. Quem, Aqui não tem quem como eu fazer defendeu isso. esse estudo na história? Me fala um homem ou uma O mulher que próprio defendeu Cristo e os apóstolos, isso. cara. Ah, tá bom, Eles- depois então- deles, quem? Então, não, mas você quer Não, mas mais? eles não mas falavam você o que quer ele tá mais? dizendo. Não, Mas é você lógico quer mais? que não, mas eu tô falando na história. Cara, então assista e veja os detalhes Porque assim, ó, bíblicos. por mais que eu Pois eu Esse faço cara um é bom, hein? desafio, Olha, ele ó. fez CTA pro Eu vídeo faço um dele no meio do desafio. debate. Não, mas eu faço um desafio. Não pensei nisso, hein? Mas eu não ganho nada, como eu falei, eu não ganho nada. Sabe por quê? Eu faço um desafio. Assiste o meu vídeo e faz uma refutação. A galera vai assistir. Você entendeu? Faz um vídeo de eu refutação. faço com o maior prazer. Não, mas é lógico que eu vou fazer Ó, uma eu tô refutação. soltando as minhas palavras aqui como uma base, com uma base de estudo que eu tenho fora Mas de então um sistema a religioso. doutrina correta vem Pois a partir de você? Você é um Não, profeta? Eu não sou o primeiro a falar sobre Então isso. fala A quem sã falou sobre isso na história. A sã doutrina deixa claro, sabe o quê? O que está acontecendo aqui. Que pessoas teriam comichão nos ouvidos Nossa, e negariam, Thiago, e se negariam meu pra Deus verdade. do céu. Eu tô defendendo a sã doutrina, ô Israel, sem base. Ó, bom, Jael, que você tá vendo o Ó, que é eu passo, hein? Que vocês dão os mesmos Sim, argumentos pros Meu Deus católicos, do hein? céu. Mas sem É ou não é? contaminação, ó, sem contaminação, Não. É o sem mesmo argumento. contaminação de institucionalização,
de dinheiro, sem contaminação de doutrinas religiosas. Cara, Cristo te chamou pra sair pra fora. Em Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Você acha que ele tá falando do quê? Ele não tá falando só do catolicismo. Pode ser do seu erro, Ele inclusive. tá falando do sistema religioso, mas o meu erro é mínimo. Você percebe que talvez Eu acho que seja seu a erro única tá pessoa ficando que... bem popular. Mas você acha que... Você entende que talvez eu seja a única pessoa que muitas pessoas tenham ouvido falar sobre isso? Então não serve pra mim. Você é um profeta. A você é um prostituta... Messias, cara. Não, se você acredita... Você tá falando que é o único. Tiago, se escuta, cara. Não, eu sou o único. que talvez pessoas tenham ouvido. Porque eu tô falando que nós somos uma minoria. O sistema religioso deturpou e contaminou tudo. Se você lê isso aqui de forma pura, talvez você consiga enxergar... Todos os homens que eu citei não leu de forma pura? Cara, Jean Hus queimado numa se fogueira. você entende o que é apostasia... Lutero tendo que se disfarçar de Cavaleiro Jorge, senão a turma do Ariel ia matar Se esses ele. ensinamentos chegaram até Fala da hoje... Inquisição Protestante, ó, cuidado, hein? Se esses ensinamentos chegaram até hoje aqui, não significa que não foram trazidos. Só não foram famosos porque não fizeram parte do sistema religioso. Sabe por quê? Nossa, Tiago, ele tá dando os mesmos argumentos que vocês dão pra gente. E posso falar? Não, sempre Só pra teve finalizar, reformador na igreja. Posso falar, sabe por quê isso não chegou Ó, você até que hoje? é protestante aí, pensa Não. se você não já falou isso pra um Ó, católico ó, na ó, sua vida, hein? ó. Olha aí, ó. Sabe- Ó, sabe o por final quê? do caminho. Sabe por quê? Você isso tá não falando que ele é chegou? protestante? Ele é Pera. desigrejado. Não, de quem tá ouvindo aí em casa. Sabe por que isso não chegou até hoje? Ah. Porque não dá lucro. Se um padre ou um pastor resolve pregar isso, ele perde os membros dele na hora. Você Não dá acha que... Mas da onde Ó, você Santo tirou Inácio, isso? de Não dá lucro. Santo Inácio de Antioquia. Não dá lucro, sabe Santo por quê? Inácio de Porque você Antioquia é não um tem- que dizia que só pode celebrar a missa com o bispo. Quem tá sem o bispo não vai ser salvo. Ele fala isso. E o lucro que ele teve foi ser comido por leões. Não. Você acha que ele tava buscando lucro quando ele falou isso? Cara, ele fez uma base pra que... Todo pastor é rico, então. Ele fez uma base... Não tô falando que todo pastor é rico, Então mas o se que o cara você tá quiser falando ser, ele vai ser. é contraditório. Mas se ele quiser, ele se vai ele ser. se apostatar, ele pode Sabe ser. por que todo pastor não é rico? Porque eles não têm seguidores que possam dar a quantidade de grana que eles É querem. incompetente, no caso, você tá dizendo. São incompetentes, reais. Sabe por quê? Porque hoje o sistema religioso é a maior fonte de renda que existe na atualidade. Tanto é que quantas empresas são chamadas, que vocês chamam de igreja, estão abrindo aí a rodo em cada esquina. São erradas, né? Principalmente, Qualquer na minha cara, concepção- qualquer maluco que abre um CNPJ e fala que é a igreja, bota um microfone, um bando de cadeira lá, é errado. E quem- Aonde, ó, eu sou totalmente contra o cara falar, eu sou o pastor da igreja e toda decisão ser dele. Na minha igreja tem um presbitério. Se o pastor, por exemplo, cair em adultério, ele é excomungado, ele é tirado, ele não manda na igreja. Você está levantando espantalho, Thiago. Cara, hoje qualquer pessoa que quiser abrir um CNPJ e abrir uma Aí denominação o problema é religiosa e dela, chamar né, de igreja, meu? ela vai Não, o fazer. problema é dela, né, meu? Até você pode pegar um Mas microfone e o que falar. eu prego Agora, olha a verdade. diferença do que eu prego. Eu prego que só existe uma única igreja em espírito e em verdade. Que é de Você acha que essa Cristo. igreja é invisível? Que Ela não não- tem nenhuma estrutura Ela é espírito. visível. É, se você quiser Olha enxergar... só, até Deus que... se vê, você quiser Jesus é enxergar Deus, como certo? Nicodemos, que quis enxergar de uma forma Então física... por que Jesus escolheu 12? Como assim? Por que Jesus escolheu Como 12? assim? Vamos falar de escatologia, de igreja. Se é espiritual, por que Jesus escolheu 12 Cara, discípulos? porque nós somos a igreja. Você se referiu várias vezes nesse podcast Tiago, aqui. por que Jesus como- escolheu 12? Responde Escuta, a tô pergunta. respondendo. Então vamos Você se referiu como igreja a um local durante várias vezes sem Não, perceber imagina, aqui. imagina. Sim. Eu falei que eu não sou igreja sozinho. Eu sou o templo do Espírito Santo. Certo. Inclusive, tem que cuidar do templo, fazer dieta, treinar, Sim, ok? Isso é um pecado, né? Hoje muito pastor é expulso da igreja por adultério, mas não é por conta do pecado da gula. Mas beleza. Não, então você... A gula é um você pecado. vê, quando a gente perde no argumento, a gente Não. tenta atacar o físico. Mas por que você tá se sentindo atacado? Claro. Mas eu não tô atacando sabe por quê? você. Sabe Eu tô, por falando quê? eu tô falando de Não, pessoas cara, que são ninguém é bobo reféns da aqui, ninguém é gula. bobo aqui. A gente entende isso e todo mundo aqui entendeu, porque é muito fácil a Não, gente falar quem sobre... pode estar sendo atacado aqui por isso sou eu, ué. É. Vamos- Não, mas vocês acham que eu ataquei vocês? Não. Eu tô perante Deus que eu tô atacando esses pastores que... Pra mim, você atacou, velho. Não, então você se sentiu atacado. Ó, quero Claro. deixar claro aqui. Não, eu que acho eu não que tô quando a falando de gente perde vocês. no argumento, a gente parte pra atacar Não, o ô, físico. Thiago, Isso- Thiago, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Se você tem o Espírito Santo, você vai ver que eu não falei de você. Tá. Tem muito pastor, adultério, tá excomungado. Só que o cara é um glutão e não tá excomungado. É uma crítica que eu faço no meu canal antes Cara, desse debate aqui. Exatamente. Você se sentiu ofendido? Me perdoa, mas não falei pra você. Exatamente por isso que eu prego o quê? Que a igreja, ela é em espírito. Ela não é Pergunta física. do chat aí, Se a tá gente, falando a mesma se a coisa, gente Jaque. depender Vai do ficar- homem, a gente cai no erro. Você Tem entende? outro tema aí, Thiago, pra falar? Cara, a gente pode pegar um tema pra finalizar, né? É. Já são 11 horas, né? Ah, tem Tema. perguntas aí da galera? Quer Não, pergunta? não. Fazer as Tem perguntas? aqui é no final.
Se passar pra lá. Pode mandar as perguntas já, né? Acho Mais que tá um bom, tema. Não, pode passar, Israel. Eu acho, passar de eu acho boa. assim que se a gente entrar no tema de apocalipse, a gente vai ficar mais 1 hora aqui. É, É outra verdade. Mas parte. é esse o tema que tem que falar. Sabe o que pô. a gente pode fazer? Se eles quiserem, o Dio, o Israel e o Ariel, um dia a gente pode marcar Pode ser. só pra falar de A apocalipse. gente pode marcar Nossa, só eu falar acho que de vai ser Apocalipse. ótimo, porque É. se fala pouco da visão católica É. do Apocalipse. É, boa. Preterista, né? Não sei, a gente tem que conversar aqui pra ver. Vamos pros live pics então, Gabriel. Põe aí pra gente. Tem mais live pics ou tem mais superchat? Superchat? Nem pensei em você. Então vamos lá. Você se O ofendeu. Rodrigo falou o seguinte: Tiagão, admiro demais sua coragem em aceitar debater com os da Cegolândia. Parabéns pela paciência e perseverança. A verdade sempre prevalecerá. Nós somos da Eu Cegolândia? acho que sim, pelo visto. O papo do Thiago é tipo: seja sempre uma banda de garagem. Só isso que vale. Se você assinar com uma gravadora e crescer, já não é mais uma banda válida. É um bom argumento, hein? O Thiago tá apanhando mais que tambor de macumba. Thiago, fala do presbiterianismo no Brasil ter sido fundado por 33. É. Ele tá falando que o presbiterianismo foi fundado pela maçonaria, né? Uma mentira, né? Eu posso escrever aqui o que aconteceu. Maçonaria? A maçonaria teve uma treta com a igreja, resumidamente, com a igreja católica, e a maçonaria patrocinou não só a presbiteriana, mas várias igrejas protestantes querendo se opor contra a igreja católica. Mas Dentro da própria presbiteriana, Não, eu não sabia disso, não. dentro aí da, se sujou, dentro da hein? própria presbiteriana teve uma reunião e isso é claro na igreja presbiteriana. A maçonaria não é para crente, não é para cristão, e foi expulso os pastores que se tornaram maçom e os líderes que se tornaram maçom. Isso realmente teve na história, mas não foi que a maçonaria fundou a presbiteriana. A presbiteriana vem desde lá de trás, com o John Knox, então é só você estudar a história certinho. Por isso que eu falo, cara, sistema religioso totalmente corrompido, velho. Desculpa, mas não tem como, velho. Era melhor ter ficado calado misturar maçonaria com o negócio aqui. Mas quem misturou? Não. Eu tô explicando a Você dúvida do explicou, cara. velho. Eu achava melhor ter ficado. Se fosse eu ficaria calado. Porque as presbiterianas têm estruturas e formatos de templos maçônicos. Meu Deus do Boa. céu. Ô, meu Pastor, Deus do dá uma céu. acalmada aí que você tá muito exaltado. É a verdade. Não tô, Nossa, Porque- escreveu Testos- errado pra caramba É aqui. testosterona. Suas Só tava falas são exaltado como também. prepotência, cara. Quem te Quem? vê se escandaliza. Bom, primeiro que isso é uma percepção sua, né? Eu não posso... Igual, eu falei aqui do pecado da gula, a percepção do Ariel e do Thiago foi que eu ofendi ele. Carapuça serviu. A né? carapuça serviu. Isso é só uma percepção. Eu não sou o que você fala que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou filho do Eterno. Mas sobre a presbiteriana, o que que acontece? A presbiteriana, de fato, teve a maçonaria patrocinando financeiramente, não só a presbiteriana, mas a congregacional, outras igrejas protestantes, se opondo contra a igreja católica, contra o catolicismo. Agora, isso não significa que a presbiteriana é maçônica ou que a arquitetura da presbiteriana é em homenagem à maçonaria. Isso daí não Olha existe. só, você tá vendo o que a gente passa? Quando falam, que na igreja tem lá a mitra do bispo, é a mesma coisa. Mas posso dar uma É um saco, resposta isso agora? aí, eu Posso concordo. dar o meu ponto de vista aqui? Tô até com dó, mas assim, a gente sente isso todo dia. Posso dar meu ponto de vista aqui, ô Júnior, Pode. rapidinho? Cara, a maçonaria, poucos sabem, mas a palavra maçom significa construtor. A maçonaria teve um grande envolvimento com a religião ao longo de toda a humanidade. Tem Inclusive, até hoje. Humanidade não, né? Desde a fundação da maçonaria, que é um Não, fenômeno moderno. mas quando eu falo Que da eles vão falar Não é bom dar Irã- precisão, senão daqui a pouco isso aí tá conectado com o Deus, sei lá o quê. É que ele vai falar do Constantino. Irã Bife, que veio lá de Salomão. Exatamente. Olha lá. Exatamente. Salomão, mas você concorda comigo que Salomão foi o primeiro construtor, o construtor do primeiro templo de pedra? Mas o que tem a ver com a maçonaria isso? A palavra construtor significa maçom. Então o Os pedreiro maçons é são os maçom, construtores. Começou com a confraria Tanto é que dos eles usam, pedreiros, né? eles usam uma roupa que é como se fosse uma roupa de pedreiro com uma colher de Mas é porque pedreiro. começou da confraria dos pedreiros, Dos né? construtores. Jesus É. era maçom? Porque você sabe que no original o carpinteiro ali não é a ideia de arrumar uma É a cadeira, razão, né? Jesus- Exatamente. Jesus, o próprio Messias, não tem como ser maçom porque ele deixou bem claro que os construtores rejeitaram a pedra angular. E ele estava falando justamente dos Mas construtores não era a do profissão primeiro... dele? Ele não era construtor, Carpinteiro é Jesus? diferente de construtor. Não, mas na de época pedreiro. não era. E eu posso falar com Agora, propriedade. Exatamente. Então tá, e O como é- Ariel conhece o hebraico, ele pode falar melhor do como que é eu. que ele cita que os construtores rejeitaram a pedra angular?
O engraçado é que você pega assim, uma vez que cita uma comparação e transforma todos os construtores, Não. agora já era. É o exemplo do Anátema. leão. Não, o leão não, da tribo não, de não. Judá. Igual o leão. Mas é. Cristo não estava se Leão da tribo de referindo a Judá, pessoas leão demônio. aleatórias, tá Estava vendo? se referindo aos judeus. Não, ele estava se referindo Jesus não fala de firmar a àqueles casa. ele estava se referindo Construção. aos construtores do primeiro templo de pedra. Por quê? Ali Olha em só, Samuel... São Paulo chama os apóstolos de construtores em 1 Coríntios 3. Eles são maçons? Deixa eu responder. Só pra entender o contexto, Nem Ariel. todas, algumas Não, não tô falando semelhanças que, são cara, eu não tô coincidência. falando que todos os construtores são maçons. O pedreiro ali da esquina, o cara que faz então. obra, ele não é maçom. E aí? A maçonaria é uma sociedade discreta, onde eles se auto-intitulam construtores. Você vai numa loja maçônica hoje, o principal local dentro da loja maçônica é o altar de Salomão. A cadeira, o trono de Salomão, não é o, Mas altar, que o altar eles são de birutas, Cristo. a gente concorda. Não, tem- tudo bem. Só que você encontra símbolos maçônicos no catolicismo, em templos católicos. Você encontra símbolos maçônicos em denominações religiosas protestantes. Aí Porque tem eles duas estão coisas. envolvidos. Uns estão envolvidos e outros. E você tem que lembrar que é um fenômeno tardio a maçonaria. Você não diz ao longo da humanidade, não. É um Não. fenômeno tardio moderno. Eu digo ao longo... Alguns eu símbolos digo, que eles adotaram já existiam eu antes deles. digo que Por exemplo, tem eles têm cerâmica- como pai fundador Salomão. Tem cerâmica de Creta, Quadriculada por ali. exemplo, Sim. que é no formato da suástica. Mas Você acha que eles eram nazistas por causa disso? O que eu tô querendo dizer é que A existem suástica era um ligações. símbolo budista até. Que É um símbolo Ó, que era usado o que eu tô por muitas querendo culturas, dizer- cada uma com seu símbolo. O que eu tô querendo com seu dizer é sentido. que existem ligações. A maçonaria, ela veio de forma mais sólida advinda de Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra. Os maçons podem ter se inspirado Agora- nele. Agora, vir de Salomão a maçonaria, meu Deus do céu. Você tá dando é mais um 2.000 anos de história anacronismo, é pra uma ela. doideira. Quando a gente estuda as escrituras e quando você vê Cristo falando sobre os construtores, entende que ali no livro de Samuel existiu uma promessa. Quando o próprio Davi quis construir um templo e o profeta Natan veio até ele dizendo: não construa o templo, porque alguém da sua descendência irá construir esse templo. E o profeta Natan estava falando de Cristo. E Em Salomão, sentido espiritual, sim. entrou na frente e construiu um templo de pedra, se colocando como receptor dessa Mas mensagem. com a bênção de Deus, né? Ele Tanto que desce e o Espírito Davi- Santo lá quando ele constrói. e Davi, um espírito que habitava nas trevas. Agora, O você vai espírito ter... que habita o templo de Salomão, o espírito das trevas, tá dizendo É isso? o que está escrito na Bíblia. Não sou eu? Mostra isso pra gente. Vamos pegar aqui. O espírito que entra Não. no templo, a glória do Senhor encheu o templo. É um espírito de Ó, trevas? Existe um texto que diz que o espírito, que Salomão deixa claro que o espírito estava habitando nas trevas. Existem teólogos e estudiosos que Diz o livro dizem dos Reis lá que fala que a glória do Senhor habitou o templo, quando Salomão acabou o discurso dele. isso. E ninguém podia entrar no Exatamente templo pela nesse glória. discurso. Isso aí é, Nesse das discurso. trevas. Existem... Não, vamos pegar aqui, vai. Deixa eu pegar aqui, porque é mais assim, fácil. por essa eu realmente não esperava, Vamos desculpa. lá. Porque É, sabe qual é a grande confusão? Eu vejo muitos pastores discutindo com rabinos sobre isso, né? Qual é o sentido dessa passagem? É Salomão, é Cristo. O sentido literal é Salomão e o sentido espiritual é Cristo. A escritura ela é profunda o Mas não suficiente para existe- trazer camadas de sentido. Então, mas não existe esse sentido literal. Aquele templo não era para ser construído de forma física. Era a igreja. Era espiritual. Por isso que os construtores negaram a pedra As angular. pirâmides do Egito Você era entende? maçonaria também, então. Porque era, Não, era É, né, se a gente quiser... construção. É por isso Não que... tem como falar isso, ó, porque inclusive a construção do templo por Salomão, ela tem paralelos fortíssimos com o Pentecostes. Primeiro Reis É o discurso 8:12. de Pedro, da mesma forma que Salomão dá o discurso, a descida do fogo do Espírito Santo em cima das ofertas, que no Novo Testamento são os próprios apóstolos e a Virgem Maria. Ó, Então primeiro Reis Não dá 8, para Primeiro Reis 8:12. Deixa eu entrar aqui para pegar. Primeiro Reis... Assim, o legal desse podcast, né, que as conversas elas podem dar um giro assim, de repente, né? O pessoal tá falando aqui de maçonaria pra caramba, gente. Então falou Meu Salomão. Deus. O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Cara, eu sei, você vai Lê falar o contexto que... todo disso aí, pelo você- amor de Deus, né? Não, você quer ler aí? Pra você Leia aí, eu ter erro? não encontrei aí. Certamente edifiquei uma casa para a morada, para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé e por aí vai. Salomão foi um cara que praticou... Mas por aí vai, quando chega as trevas? Não, eu li, foi o primeiro versículo que eu li. Dessa passagem inteira que É. você leu? Quer que eu leia de novo? Lê de novo aí. Esse é o momento em que Salomão construiu o templo e está abençoando. Mas quando você lê o Evangelho de João, você vê que não há Você vai trevas. ler de novo aí? Lê de novo aí. Você vê que não há trevas, mas sim luz no Criador, tá? Vamos ler aqui, ó. 1 Reis 8, 12. Então falou o Senhor, ó, vamos ler um pouco antes, vai.
E sucedeu o quê? Saindo os sacerdotes do santuário, porque Salomão colocou o tabernáculo dentro daquele templo de Está em pedra. qual tá? versículo? Tô no 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, Uma nuvem encheu a casa do reformulando Senhor. aqui, tá? Salomão colocou o tabernáculo, aonde o Criador se fazia presente dentro do templo de pedra. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Uhum. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para sua morada, assento para sua eterna habitação. Então virou seu rosto, abençoou e por aí vai. Você tem que lembrar, Ariel, que Salomão foi um cara que morreu adorando outros deuses. Mas você vê aqui, né, que logo antes desse versículo que você trouxe, que o Senhor disse que habitaria nas trevas. Eu sei que você vai falar da fumaça. Logo antes, né, você tem o seguinte, ó. Não se podiam ter em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. É um Só que templo consagrado quando por nós Deus. falamos do Criador, ele é luz e não há trevas nele. E a gente vê isso logo no início do Evangelho de João. Então você... O que a gente ou poderia você tá pegar dessa dizendo- passagem, né, é que é como Jesus Não. Cristo que desceu, o povo que habitava nas trevas Cara. viu uma grande luz. Da mesma forma que Deus deu essa grande luz, que é a sua glória, como está aqui no versículo 11, para os judeus nesse tempo. Salomão foi um cara que adorou diversos outros deuses, principalmente na sua morte, por conta das suas mulheres. Uhum. Ele adorou Astarote, ele adorou Baal, Moloque, que inclusive fazia sacrifícios de crianças. É coisa horrorosa. Então, Moloque é o nome você novo, né? Era colocar Baal Salomão como Não, alguém... tem também, Molor. Você Tem. colocar Salomão como Depende da cultura ali. aquele É. que Deus escolheu para edificar a sua casa de forma física e querer colocar isso que Cristo seria espiritual, não existe. Eu acho que Cristo- você tem um problemão com o versículo 11 aqui, que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Não, tudo Mas é bem. bem claro esse tudo versículo. bem. E assim, igual, ó, uma luz, a luz, o povo que Eu só habitava tô nas fazendo- trevas de eu só uma tô- grande eu só tô luz, a fazendo um encarnação de comentário. Cristo. Eu só tô fazendo, Tudo isso- fazendo um comentário porque o que é advindo de Salomão, como eu tô falando. Mas aí você tá dizendo o quê? Que isso aqui já é o início da maçonaria, é isso? Não, eu tô falando que Salomão Cara, foi o eu não primeiro entendi mais construtor. Ele negou a promessa que era para o próprio Cristo construir Mas o primeiro templo. construtor do quê? Só pra eu entender. Porque o Egito vem Como de assim, Salomão, não tinha as pirâmides pri- lá? Já Putz, antes. cara. Nessa época também tinha... A Eu não gente tô tá entendendo. falando do primeiro entendendo. templo de pedra, cara. Como assim, ô Israel? Já existia templos. Não, o primeiro Templos templo de... religiosos já Não, existiam. até ali era só o tabernáculo. Desde a época que o povo de Israel... Não, tá Era falando do habitava em povo, tendas, povo de Isso, Deus. é. Povo de Deus, Isso, eu não tô entendi. falando de pirâmides do Egito, eu tô falando da história... É, porque Poderia ser, a gente tá preparado pra qualquer coisa. Não, é porque assim, as pirâmides do Egito tem um teor religioso também. Você tá falando de templo, mas tá falando então que a maçonaria Putz. veio da apostasia do povo de Deus, é isso? Tô querendo te entender. Cara, eu tô falando que Salomão... Por que o sistema religioso atual tem ligações com a maçonaria como a sua própria denominação e como os católicos também? Não, mas o que você tá falando é Sai mentira. fora, botar a gente nisso aí. Não, o que eu tô falando que é mentira? Que a presbiteriana é maçônica. Mas você tá acabou de mentindo. falar que... Não tô falando que é maçônica, mas que há ligações. Cara, você precisa entender, de certa Qual é a forma, ligação que tem? interpretar- Qual é a ligação que tem? Não, você que acabou de É falar. porque assim, é muito tendencioso o que você fala e vendeu perigoso. pra cá, vendeu pra lá, mas... Eu falei que vendeu? É, o que foi que você falou aí? Então eu vou repetir. Então Tá. fala assim, eu não lembro do que você falou. Não, beleza. O que você Então falou? vamos lá. O que eu falei foi que a maçonaria, É. homens maçons, que eram maçons, deu dinheiro para alguns pastores que se corromperam na presbiteriana. Tanto que quando isso foi descoberto, teve uma reunião para estruturar isso e expulsar a maçonaria de Beleza. dentro da presbiteriana. Hoje o maçom pode entrar na igreja presbiteriana, na católica, em qualquer lugar, ele é livre. Agora ele pode comungar? Não. Então, a presbiteriana tem ligação com a maçonaria? É uma falácia, é uma mentira. Mas posso te contar um segredo? Muitos, pelo menos boa parte, eu não tô generalizando, hein? Boa parte dos pastores, eles são maçons. Mas é óbvio. E provavelmente a maioria das pessoas não vão saber. Tem desigrejado maçom também. Tem cara que tem seguidor seu maçom. Cara, mas desigrejado não é uma instituição. Ah, mas aí você tá tentando se defender. Ah, É tipo, Eu não não sou posso instituição, responder então? por outras pessoas. E eu- Vocês e são eu uma posso instituição. responder? Sim, vocês são uma instituição. Então, peraí. Você Vocês- tá falando que eu tenho que proibir uma Não, pessoa ele tá- de entrar na igreja? Não, eu tô falando que há ligações, e é por isso que eu citei. Me fala as ligações Antigo que eu saio da Testamento- presbiteriana hoje. Não, eu estou falando assim. Me eu- mostra a tá, verdade, me revela. Eu não Me- conheço a presbiteriana, mas eu posso ir atrás. Não, mas você acabou de afirmar que há ligações. Agora você tá falando eu que tô não falando conhece. que há ligações entre o sistema religioso e a maçonaria. É, então- E é por isso que eu citei Salomão. Você entende? Agora, deixa eu ir atrás da presbiteriana,
que eu com certeza vou encontrar alguma coisa, velho. Você vai encontrar... Aí eu levo pra você. Se você pode ter encontrar um certeza. pastor maçom na presbiteriana, é só você denunciar. Porque se você for honesto na sua pesquisa, você vai ver que os grandes nomes da igreja presbiteriana hoje, como Augusto Nicodemos, que tem uma série explicando isso, ele é totalmente contra a maçonaria, ele fala com todas as palavras. A maçonaria não é coisa para crente, para cristão. Eu cito o Augusto Nicodemos, mas eu tenho vídeos do Augusto Nicodemos falando sobre o dízimo e voltando no Antigo Testamento de uma forma